E quando eu digo diversos contextos, é mesmo isso, não só contextos espaciais, né, a escola, o campo de férias, mas também geográficos, em Portugal, no estrangeiro, também felizmente já tive essa experiência, e contextos sociais diferentes também, com crianças desfavorecidas, de bairros sociais e contextos mais favoráveis. Posto isto, encontrei no coaching infantil aqui uma abordagem que me veio facilitar bastante o meu trabalho com as crianças. Eu atualmente estou a trabalhar, exerço a profissão de coach infantil, mas também não deixei o meu trabalho nas escolas, ou seja, encontrei aqui um paralelo de trabalhar com grandes grupos nas escolas ou nas animações e ao mesmo tempo, através do coaching infantil, ter oportunidade de trabalhar com a criança individualmente. E, posto isto, vamos começar. Eu vou partilhar a minha tela, está bem? Com vocês. Aqui está ela. Queria já começar aqui pelo título que eu escolhi para este webinar, As Crianças Marionetas versus Crianças Empoderadas. Eu costumo utilizar bastante esta expressão das crianças marionetas, que, a meu ver, o que é isto? São crianças com incapacidade para tomar decisões, para fazerem escolhas por si próprias, para se posicionarem, crianças com dificuldade em expressarem-se e que acabam por andar, como é que é de dizer, ao sabor daquilo que o adulto decide, ok? Versus as crianças empoderadas, que são crianças que são o oposto destas, não é? Crianças que têm uma palavra a dizer, que são protagonistas da sua história e que conseguem, dentro das suas, da maturidade que têm, tomar decisões para si próprias. E é aqui que o coaching infantil vai atuar, fazer esta passagem. Pronto, antes de entrar naquilo que é o coaching infantil, convém se calhar, muito resumidamente, explicar o que é o coaching para adultos, porque o coaching infantil vem daquilo que é o coaching para adultos. Então, o coaching, no geral, é uma metodologia moderna de desenvolvimento pessoal, ok? Que pretende gerar mudanças significativas na vida de uma pessoa. E o coaching foi desenhado e pensado para os adultos, obviamente, para que possam fazer essas tais mudanças, e trabalha a partir de objetivos muito específicos, muito concretos, como, por exemplo, quero mudar de carreira, quero ter resultados mais positivos no trabalho que eu já tenho, quero conseguir ter um relacionamento melhor com o meu companheiro, com a minha família, seja no que for, quero saber qual é o meu propósito de vida. Portanto, daí haver tantas modalidades de coaching, como estas que estão a ver aqui no slide, o business coaching, health coaching, life coaching, coaching de relacionamentos, o desportivo, o vocal e uma série de outras modalidades de coaching para adultos. Pronto, e agora não me vou estender mais naquilo que é o coaching para adultos, porque eu penso que a maioria das pessoas talvez já está familiarizada com este termo de coaching. E então vou seguir aqui para o tema que nos interessa, que é o coaching infantil. O que é o coaching infantil? É nada mais, nada menos que uma adaptação daquilo que é um processo de coaching para adultos. Foi totalmente pensado e desenhado de forma a respeitar a realidade infantil, aquilo que é a singularidade do universo infantil e aquilo que é a forma da criança se relacionar com o mundo e com os outros. Portanto, é uma adaptação, obviamente, muito bem feita, não pode ser às 3 pancadas, não é? E o que é que vai acontecer? Um processo de coaching infantil vem então dar resposta às necessidades e dificuldades diárias da rotina da criança e da sua família. Tal como no coaching para adultos, onde existe um objetivo muito específico, muito concreto, aqui também vai acontecer o mesmo, ou seja, trabalhamos a partir de algo muito concreto que se esteja a passar com a criança ou no seio da família. E como estamos a falar de crianças, obviamente aquilo que é utilizado são ferramentas lúdicas, sempre tudo pela parte lúdica, as técnicas lúdicas, que são aplicadas por um profissional, são técnicas que são validadas e que são aplicadas por um profissional habilitado para fazê-lo, que é o coach infantil. Neste caso é aquilo que eu faço.
Pronto, o que é que eu vos posso dizer mais? Já disse há pouco que é um serviço relativamente recente em Portugal, tem cerca de 3, 4 anos, embora já exista noutros países. Em Portugal está a dar os primeiros passos ainda, e felizmente com sucesso. E a quem é que se destina? O coaching infantil é para quem? Eu diria que não é só para as crianças, é para as crianças, é para os pais, para as famílias, mas, como é que eu posso dizer isto? O coaching infantil divide-se aqui em 2 ramos, uma coisa mais formal e estruturada, que é feita num consultório, e aí destina-se a crianças dos 7 aos 12 anos, isto neste sistema formal, não é? No consultório, com sessões todas muito estruturadas, ou existe também aqui uma abordagem mais informal, que é isto que eu vou fazer hoje com vocês, passar-vos algumas dicas de uma forma bastante ligeira e informal. O que é que acontece às crianças que não estão dentro desta faixa etária, dos 7 aos 12 anos, não têm direito a usufruir? Têm sim, mas nesse caso quem vem são os pais. Trabalhamos com os pais. Por exemplo, uma criança que tenha 5, 4, 3, 2 anos, como ainda não tem maturidade para estar num processo formal, não é? Convém já saber ler, escrever. Nesse caso, eu ou qualquer outro kid coach trabalha com os pais e então estamos a falar do coaching parental. Pronto, queria também dizer-vos que, para isto ficar, não parecer muito estranho, porque infelizmente o coaching, seja ele qual for, ainda sofre aqui de um estigma muito grande, não é? Porque hoje em dia qualquer pessoa faz coaching, qualquer pessoa tira um curso, faz um workshop online e qualquer pessoa diz que é coach. O coaching infantil está totalmente alicerçado na psicologia positiva, nas neurociências, nas teorias do desenvolvimento infantil, portanto, em todas essas áreas do conhecimento. Ele próprio foi desenhado por uma psicóloga, tem as suas raízes no Rio de Janeiro, foi totalmente concebido por uma psicóloga com anos de experiência, psicóloga e coach, que criou todo este método. Uma das questões que me costumam fazer também é qual é que é a diferença entre o coaching e a psicologia? Por exemplo, por que é que eu hei de levar o meu filho a um processo de coaching e não a uma consulta no psicólogo? E a resposta é muito, muito simples. Isto aqui, passa a expressão, é cada macaco no seu galho. Cada um no seu quadrado, como brincávamos há pouco. Aqui ninguém interfere com ninguém, mas pode haver parcerias. A grande diferença é que o coaching, como eu dizia há pouco, é uma coisa muito concreta, muito específica e trabalha a partir do presente, da situação atual, a caminhar para o futuro, enquanto outro tipo de terapias, psicologia, psicoterapia ou qualquer outra coisa, já vai debruçar-se nas questões do passado, o que é que está para trás, o que é que originou tal comportamento, traumas do passado, e o coaching não, foca-se no momento presente. A situação atual é esta, temos uma determinada dificuldade, um determinado comportamento, e para onde é que queremos andar? É do presente para o futuro. Portanto, isto é uma das grandes diferenças. Outra grande diferença é que o coaching não é uma terapia, é sim terapêutico e bastante terapêutico, mas não se pode dizer que é uma terapia porque não cura, nem trata, não trata nada, né? Eu não é uma ida ao médico. Portanto, tudo o que seja assuntos de doença mental, do foro psicológico, psiquiátrico, distúrbios mentais, isso tem que ser com um profissional da área, obviamente. O psicólogo, o psicopedagogo, o terapeuta da fala, etc. Agora, não quer dizer que não possa existir um trabalho de parceria. Eu já tive crianças em terapia da fala e que estão ao mesmo tempo a fazer um processo de coaching, ou crianças que estão no psicólogo e ao mesmo tempo num processo de coaching. Vou-vos dar aqui um exemplo, para ser mais ilustrativo. Por exemplo, uma criança que está a ser acompanhada num nutricionista, porque tem algum problema, alguma desordem, ou porque sofre de obesidade, ou de magreza, ou seja, do que for, está a ser acompanhada num nutricionista, tem uma determinada dieta, um regime alimentar, mas não consegue cumprir, não consegue pôr em prática, não consegue executar aquele regime alimentar. Então, pode sim fazer um processo de coaching. E o coaching vai ajudar em quê? Não se vai intrometer nos assuntos do nutricionista, vai simplesmente ajudar a criança
a cumprir aquilo que ela tem que fazer, neste caso a dieta. Como é que pode tornar a dieta mais agradável? Pronto, isto é só um pequeno exemplo de parceria entre duas áreas diferentes, mas que podem caminhar para o mesmo objetivo. Pronto, isto é o que é o coaching infantil. Passando à frente, se conseguir passar à frente, exatamente. Que problemáticas ou que situações é que podem ser abordadas aqui no coaching infantil? Dificuldade nos relacionamentos, e isto é desde relacionamentos com o pai, com a mãe, com o padrasto, com a namorada do pai, com irmãos, meios-irmãos, com os professores, ou seja, qualquer tipo de relacionamento onde a criança tenha realmente dificuldade. Ausência de amigos, e quando eu digo ausência de amigos, até posso aqui abranger mais o leque, eu diria a dificuldade em socializar, o distanciamento social. Não é o distanciamento social físico, como aquele que estamos a viver agora, é mesmo na convivência. Uma criança, por exemplo, que passa os intervalos na escola sozinha, que prefere estar isolada, que não interage com ninguém. Medos e inseguranças também. E aqui o leque também é vasto. Os medos realmente pode ser muita coisa. Tenho medo da água, não quero ir à natação, tenho medo de dormir sozinho, não saio da cama dos pais. As inseguranças, por exemplo, pode ser um ótimo aluno, mas cada vez que tem um teste bloqueia, fica inseguro, não consegue fazer o teste e acaba por ter uma má nota. Inseguranças, até mesmo na questão dos amigos, do fazer amigos. Portanto, aqui, medos e inseguranças já engloba aqui muita coisa. Depois, a questão do bullying também pode ser trabalhada em coaching infantil, tanto com a criança que é vítima, como com a criança agressora. Depois, outro tópico aqui, comportamentos indesejados. O que é isto, os comportamentos indesejados? Muitos deles fazem parte dos comportamentos infantis, não é? A questão é quando esses comportamentos, que à partida até podem ser normais, não se vão embora e começam a causar mal-estar dentro da família, mal-estar para a criança. Por exemplo, birras, as mentiras, a criança que não consegue sair pronto, já tem aquele viciozinho da mentira, a vitimização, aquelas crianças, não, nunca fui eu, nunca sou eu, a culpa é dos outros, a arrogância, o tédio, nunca está satisfeito com nada, não tenho nada para fazer, nada me agrada, portanto, esse tédio. Enfim, uma data de outras coisas, a falta de empatia, por exemplo, o egoísmo, são tudo uma série de comportamentos que, até certa medida, podem ser considerados normais no desenvolvimento da criança, mas que a partir de determinado ponto começam a incomodar e então sim, podem ser motivo para se fazer um processo de coaching. E por fim, alteração ou não cumprimento de rotinas. O que é isto? Alteração de rotinas, por exemplo, uma mudança de casa, uma mudança de escola, e a criança não consegue lidar com isso, porque os amigos ficaram noutra escola, agora vai mudar de casa, vai mudar de bairro, tem alguma dificuldade em assimilar ou em processar. Não cumprimento de rotinas, as rotinas diárias, é uma criança, sei lá, que tem dificuldade, chega sempre atrasada à escola, que chega atrasada às aulas, fica no intervalo, não gosta de ir tomar banho, não consegue ter um plano para estudar, ou seja, aquelas rotinas normais. Portanto, todos estes temas podem ser, ou estas situações, podem ser trabalhadas num processo de coaching infantil ou de coaching parental, como eu disse há pouco. Podem ser os pais a procurar e a receberem as orientações. De seguida, o que é que pretende o coaching infantil? Quais são os benefícios? O que é que isto vai trazer de valor para a criança e também para a própria família, não é? E como eu dizia há pouco, a questão das crianças empoderadas. Este é o grande objetivo do coaching infantil. O que é que são as crianças empoderadas? São crianças que, com autoestima, com autoconfiança e com motivação, né? Rompimento de crenças limitantes. Posso também dar-vos aqui um exemplo. Uma criança que acha sempre que não consegue, acredita que não consegue determinada coisa, não consegue ir para a natação porque tem medo da água, lá está, a tal insegurança, que acredita que os outros são melhores do que ela, que acredita que é muito feia, que ninguém gosta de mim. Ou seja, este tipo de crenças são para serem quebradas num processo de coaching e levar a criança mais além. Depois, a autorresponsabilidade sobre as suas escolhas e decisões.
lá está, era o que eu dizia também no início, uma criança que se responsabiliza e se compromete porque ela própria decidiu, ela própria escolheu. Ela teve um espaço para se pronunciar sobre determinada coisa. Depois, um melhor relacionamento com pais, irmãos, etc. Não é? Se a criança tinha dificuldade em relacionar-se com alguém, através do coaching pode conseguir ali uma ponte ou uma situação mais favorável com determinada pessoa. E, por fim, um melhor entendimento das suas emoções. E o coaching infantil trabalha muito isto. A criança conseguir expressar aquilo que sente, saber dar nome aos sentimentos, porque uma coisa é ela sentir, outra é saber identificar o que está a sentir e saber lidar com isso. Portanto, estes são os benefícios, em traços gerais, para a criança. E, obviamente, a família sai beneficiada. Muito beneficiada. Todos saem beneficiados. Pronto. Posto isto, eu queria agora dar-vos algumas dicas. Isto foi um bocadinho a introdução, né? O que é isto do coaching infantil, e gostava agora de dar-vos algumas dicas, fazer aqui um bocadinho do tal coaching informal, para isto não ficar muito vago. E antes disso, queria dar aqui um bocadinho mais de teoria, sem ser muito chata, um bocadinho de neurociência, mas de uma forma muito rápida, porque senão tudo o resto que eu partilharei aqui não fará muito sentido, ok? Então, isto que estão a ver aqui no slide, o cérebro, seja infantil ou não, né? O cérebro humano, dividido no lado esquerdo e direito, eu penso que já é do conhecimento de toda a gente, que o nosso cérebro tem um lado esquerdo e um lado direito. Portanto, vamos só relembrar que o lado esquerdo é o lado mais responsável, ou mais... onde mora a parte lógica, mais verbal, a linguagem, o lado racional que nos permite planear, a concentração, é a parte do cérebro que fica mais atento aos detalhes e à parte verbal. E o lado direito é o lado mais criativo, o mais emocional, onde temos a imaginação, a abstração, a intuição, os pressentimentos, aquela coisa assim mais intuitiva. E porquê é que eu estou com esta conversa? Porque às vezes, para lidarmos com as crianças, convém chamarmos isto à nossa memória, isto que eu estou aqui a falar, porque o lado esquerdo da criança ainda não está totalmente construído, é aquela parte mais racional que a criança está em processo de desenvolvimento e vai estar em construção, ok? E talvez esta parte que não seja tão do conhecimento comum, é que para além do esquerdo e do direito, o nosso cérebro tem um andar de cima e um andar de baixo. Vou usar aqui uma linguagem mais divertida. Vamos imaginar aqui um prédio em que o andar de baixo do cérebro, vamos dizer que é o cérebro que se sente, é a parte do cérebro que já vem prontinha à nascença. Qualquer ser humano, quando nasce, já traz esta parte do cérebro totalmente pronta. É uma parte mais primitiva e mais básica, onde moram as nossas emoções muito básicas, como a raiva, o medo, o nosso instinto de sobrevivência e de alerta, e pronto. E, por exemplo, a função de respirar, por exemplo, ninguém pensa como é que vai fazer para respirar, simplesmente acontece. Ou seja, todas essas funções estão aqui, as funções básicas, o respirar, o piscar os olhos, se nos atiram um objeto, nós desviamos-nos automaticamente, nem pensamos. Portanto, isto tudo está aqui no andar de baixo, no cérebro que sente. O andar de cima é o cérebro que pensa. É onde temos então as habilidades cognitivas, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de nos concentrarmos, de gerirmos e de controlarmos as nossas emoções, lá do andar de baixo, e de escolhermos o nosso comportamento a nível social, né? Todos os comportamentos sociais que nós temos estão aqui concertados na parte de cima do cérebro, que é o neocórtex. E porquê é que eu estou com esta conversa tão bonita? Porque nós adultos, o que é que acontece? Vamos supor que uma criança faz uma birra, ou está totalmente descontrolada. O que é que está a acontecer? A parte de baixo, o andar de baixo, é o que está em alvoroço. Se esta é a parte do cérebro que já vem prontinha à nascença, é aquela que vai inundar primeiro. Vamos supor que há uma inundação nesta casa. A inundação vai começar na parte de baixo. A criança, como o andar de cima ainda está em construção, podem imaginar ali uns tijolos a serem colocados, não tem capacidade, a criança não tem capacidade para processar o que está a acontecer.
não é? E como eu dizia há pouco, se eu não consigo identificar as minhas emoções, não tenho nome para elas, eu sinto, mas não sei processá-las, como é mais do que normal, a forma que eu tenho de expressar é só esta, é fazer birras, é moar, é ser agressiva, é responder mal, às vezes digo palavrões, dou pontapés, porto-me mal. É aquilo que nós não queremos que aconteça. Portanto, acho extremamente importante nós termos consciência disto. O andar de cima está em construção e só vai ser só vai ficar pronto por volta dos 21 anos. Portanto, o nosso papel enquanto adultos, pais, cuidadores, educadores, é de fazer esta ponte, esta escadinha a preto que estão a ver aqui no slide, somos nós, ok? De ajudar a criança a integrar este cérebro que pensa com o cérebro que sente. No meio de uma birra, de uma explosão, uma descarga emocional, em vez de nós entrarmos naquele registro também, eu já estou farta, é sempre a mesma coisa, lá vens tu com as birras e vai para o teu quarto, isto e aquilo. Nós temos que estar no nosso máximo de consciência de que a criança não consegue ainda processar. E o nosso papel é então construir ali aquela escadinha, conversar, já vamos ver como, são os próximos slides, como é que isso acontece, como é que nós vamos montar esta escada para a criança, a pouco e pouco, ano após ano, ir pondo cada vez mais um tijolo até que chega ali à altura dos 21 anos, já com uma maturidade construída. Pronto, e então, partindo de tudo isto que eu estou a dizer, como é que vamos fazer essa conexão? Como é que vamos montar essa escada, não é? Como é que nos vamos conectar com isto que acontece com a criança? Então, isto que vocês estão agora a ver, são alguns dos princípios básicos do coaching infantil e da abordagem que eu vos quero aqui passar hoje. O não julgamento, a não sugestão, o princípio da autorresponsabilidade, as boas perguntas, a comunicação não violenta, regras e combinações, estabelecer regras e combinações com a criança, como é que eu faço isso, a escuta ativa e o reforço positivo. Agora vou aqui falar um bocadinho mais pormenorizadamente sobre cada um deles e vamos começar aqui pelo não julgamento. O não julgamento tem a ver com as coisas que nós dizemos, ou com os rótulos, as etiquetas que nós muitas vezes, sem pensarmos, e muitas vezes com boa intenção até, acabamos por carimbar. Pomos ali um carimbo na testa da criança. Este miúdo é um choramingas, é impossível, lidar com este miúdo é impossível, é um mimado, é requieto, é bruto, é preguiçoso, irresponsável, egoísta, medroso, seja o que for. Nós acabamos por dizer este tipo de coisas, nem pensamos sobre elas e às vezes, como eu estava a dizer, é até com boa intenção, com a intenção de educar, de ensinar, mas que ditas muitas vezes, repetidas muitas vezes, acabamos por rotular. E o que é que se passa com a criança? Acaba por corresponder a esse rótulo. Quanto mais eu digo que és mal comportado, mais a criança se vai mal comportar, porque é isso que eu estou à espera dela. Se é isto que esperam de mim, se é isto que me chamam, então é essa a resposta que eu vou dar. Portanto, um dos princípios do coaching é mesmo este, estarmos alerta para aquilo que dizemos e tentar arranjar aqui umas palavras mais interessantes e que coloquem a criança noutro patamar. Aqui também em relação a este não julgamento, convém perceber que há uma diferença entre estar e ser. A criança, por exemplo, que diz muitas mentiras, não quer dizer que seja mentiroso. Ela neste momento diz mentiras, mas não é por isso que vai ser mentiroso. Ou seja, o coaching, a abordagem coaching, abre espaço para a mudança. Há sempre possibilidade para mudar. O facto de eu dizer mentiras não faz de mim um mentiroso, ok? O facto de eu ter uma atitude irrequieta não quer dizer que eu seja irrequieto para sempre. Ou o facto de eu ter maus comportamentos, aquilo que nós chamamos maus comportamentos, não quer dizer que eu seja mal comportado. Há sempre este espaço, e é aqui que o coaching intervém, criar este espaço, tanto para os pais como para a criança, perceberem que há espaço para a mudança. Esse carimbo é para tirar. Pronto. Outro dos princípios é o princípio da não sugestão.
Isto à partida até pode parecer assim um bocadinho, não sugestão, então, mas eu agora não posso sugerir nada aos meus filhos, ou às crianças com quem eu trabalho, aos meus alunos, seja com quem for, não posso sugerir. Claro que sim, podemos sugerir. A questão aqui é quantas vezes, ou é a repetição, não é? Eu tenho necessidade de estar sempre a sugerir, de estar sempre a decidir, eu decido tudo pelas minhas crianças, estou sempre a orientar, a ordenar, a manipular, a convencer. Mais uma vez, não quer dizer que isto seja... ou seja, muitas vezes nós fazemos isto com boas intenções, não é? Com a intenção da criança aprender. Eu vou tentar aqui convencê-lo de que isto é o melhor para ele. E vou orientar, porque é que tu não fazes assim? Porque é que não fazes assado? Eu acho que é melhor se tu isto e o outro. E o que é que acontece? A criança acaba por não ter esse espaço de decisão própria. Não decide nada, não faz parte de soluções, é o pai ou a mãe ou o professor ou o animador, ou seja quem for, que acaba por decidir quase tudo e lá está, ficamos com uma criança marioneta que obedece pura e simplesmente aos comandos do adulto. Pronto, isto era o que eu queria dizer em relação à não sugestão, que se conseguirmos arranjar momentos para a criança decidir por ela própria, que momentos são esses? Em que é que ela já pode decidir sozinha? No que é que eu já posso permitir que ela escolha, que ela decida, que ela faça parte, não é? Tentar sempre incluir. E é dessa forma que vamos construir a tal escadinha. Se eu não dou oportunidade para a criança decidir, como é que ela vai chegar ao andar de cima e trabalhar o lado esquerdo do cérebro? Como é que ela vai pensar? Como é que ela vai refletir? Como é que a tomada de decisão se vai construir? Não constrói. Pronto, vou passar à frente. Custa-me um bocadinho não estar a ter o vosso feedback, mas vou avançar. Então, partindo destes pressupostos todos, a não sugestão, o não julgamento, chegamos aqui à autorresponsabilidade. Porque é muito mais fácil nós dizermos a uma criança: tu tens que ser responsável, não é? Tu tens que ser responsável, já está na altura, já podes ser responsável pelas tuas coisas e isto e aquilo. Ou seja, estamos a sugerir outra vez, estamos a dar orientações. Como é que vamos levar a criança a comprometer-se sozinha, não é? Ajudar a criança a entender aquilo que pode fazer e aquilo que não pode, sem que eu esteja sempre a dizer: tu isto não podes. Tu isto podes, não faças isto, não subas, não deixas, não comas, não te molhes, não andes descalço, vai dormir a esta hora. Ou seja, onde é que está o comprometimento? Como é que a criança vai tomar parte deste jogo, não é? Portanto, a autorresponsabilidade vai trabalhar nisto mesmo, levar a criança a encontrar melhores soluções, a pensar ela própria em soluções, sem recorrermos aos castigos e à punição. Muitas vezes também acabamos por ir por esse caminho de: se não arrumares o teu quarto, ficas sem a PlayStation. Não é esta a via que o coaching adota, é mais de levar a criança a perceber porque é que é importante arrumar o quarto e de ela própria arranjar uma solução. Eu vou arrumar o meu quarto neste dia, a esta hora, eu decidi assim. Pronto, e isso obviamente vai criar mais motivação e mais autoestima na criança. Portanto, a reflexão que eu deixo aqui para fazerem é: o que é que já deixam à responsabilidade das vossas crianças? O quanto vocês permitem elas decidirem? E em quê? No que é que elas já podem? Fica a pergunta no ar. Depois, como é que nós fazemos isto tudo? Porque agora vocês podem dizer: sim, Sara, isso é tudo muito bonito, mas é na teoria, porque depois na prática eu tenho aqui em casa 3 crianças, 4 crianças, uma criança, estou em teletrabalho. Eu sei que é realmente complicado, é complicado para mim também, que trabalho com crianças, com turmas de crianças, é complicado, não vou mentir, mas eu acredito mesmo muito, e por experiência própria, que os resultados realmente valem a pena. Então, como é que nós fazemos isto tudo? Através daquilo que nós chamamos as boas perguntas. E as boas perguntas no coaching são perguntas que geram reflexão, põem a criança a refletir, que é isso que nós queremos. De seguida, num segundo momento, decisão, a criança vai decidir por si e, por fim, vai agir.
reflexão, decisão, ação. Isto seja no coaching infantil ou no coaching para adultos, é assim que funciona. E que perguntas são estas? São perguntas, eu vou começar aqui pelas perguntas que se calhar devemos evitar. As perguntas que tenham muitos porquês são de evitar. Porquê é que fizeste isto? Oh filho, porquê é que fizeste isto? Isto não se faz. Porquê é que te estás a sentir assim? Porquê é que deste um estalo na tua irmã? Porquê é que estás a portar dessa maneira? O porquê? O que é que acontece com o porquê? Cria a necessidade de justificar. Eu estou a ser encostada à parede, portanto, eu vou ter que arranjar uma desculpa, vou ter que me justificar. E não é nesse ponto que nós queremos chegar. Queremos levar a criança a refletir, não é? E não a justificar-se porque é que fez tal coisa. Então, que tipo de perguntas devemos adotar? São perguntas que têm mais o como. Como é que podes fazer isso de outra forma? Se houvesse uma forma de tu fazeres isto, que forma seria essa? Ou seja, trazer sempre a criança para dentro, sempre arranjar propostas, pedir ideias, pedir sugestões, pedir soluções. A criança que não arruma o quarto, como é que tu podes ter o teu quarto arrumado? Em vez de eu chegar e dizer, de dirigir, de sugerir, olha, eu acho que o melhor é tu arrumares o quarto à segunda e à quarta. Não, irmos por outra abordagem. Como é que tu podes ter o teu quarto arrumado mais vezes? Se houvesse uma forma de tu teres o quarto arrumado, que forma seria? Há alguma coisa que tu ainda não fizeste e que possas fazer? Ou seja, não sei se estão a compreender. E quando é que isso pode ser feito? Qual é que é a melhor altura para ti? E isto já gera essa tal reflexão, a decisão e a ação. Pronto, claro que depois convém avaliar as soluções que a criança traz, não é? Porque nem todas são possíveis, e aí lá está, a tal escadinha para o andar de cima. Eu já tive crianças a dizerem que o ideal mesmo para uma tal situação era partir, eliminar uma parede lá de casa, porque assim ficou mais fácil para estudar. Ok, é uma solução e a abordagem coaching é não rejeitar. Vou acolher, ok, pode ser, realmente, se não houvesse aqui esta parede em casa, era espetacular, mas a verdade é que esta parede existe. Então, uma vez que não podemos partir a parede, o que é que tu podes fazer então? Que coisas é que tu podes fazer que ainda não fizeste? Como é que tu poderias fazer isso? Como é que poderias solucionar? Portanto, aqui está a base destas perguntas. As boas perguntas são estas que colocam a criança aqui nestes 3 pontos: reflexão, decisão e ação. Depois, outra coisa, para além das perguntas e que tem a ver com a forma de comunicar, tem a ver aqui com este... Não sei se já ouviram falar disto, a comunicação não violenta é uma forma, é um tipo de comunicação eficiente, é uma comunicação autêntica e desarmada. O que é que isto quer dizer? Em que nos expomos o que nós sentimos, quais são as nossas necessidades, sem entrar em conflito. E a comunicação não violenta é tão válida para uma criança como para um adulto. Acho que devem usar e abusar na vossa relação com outros adultos, no vosso trabalho, em casa, etc. E a comunicação não violenta, o que é que nos diz? Ela tem aqui 4 passos muito distintos. O primeiro passo é expor os factos, trazer o problema para cima da mesa sem o tal julgamento, uma coisa bem isenta. Eu vou-me ater à minha observação. E vou-vos dar um exemplo. Podemos pegar na criança que não arruma o quarto, que nunca arruma o quarto. Como é que eu vou, utilizando aqui os passos da comunicação não violenta, fazer essa abordagem com a criança? Ponto 1, expor os factos isentos de julgamento. Olha, eu tenho reparado que as tuas roupas estão sempre no chão. Uma coisa bem isenta, é observação pura, totalmente diferente de eu chegar e dizer: tu és um desarrumado, as tuas roupas estão sempre no chão. Já estou a rotular, não é? Ou seja, estou só a limitar-me àquilo que eu vejo. Eu tenho reparado que ultimamente as tuas roupas estão sempre no chão. Passo 2, identificar o meu sentimento face a essa situação, que são as roupas no chão. Isso deixa-me, não sei, deixa-me nervosa, deixa-me ansiosa, deixa-me de cabeça em água. Mas partilhar com a criança o sentimento que gera em nós. O terceiro passo, identificar a necessidade. Eu tenho necessidade de organização. Cá em casa,
precisamos de ser organizados, não é? Partilhar um bocadinho o que é esse valor, o valor da família, o valor, quais são as regras aí em casa. E por fim, fazer um pedido. Podes, por favor, passar a arrumar a roupa suja no cesto ou outra coisa qualquer. Portanto, eu tenho observado que a tua roupa está sempre no chão. Isso deixa-me cansada, deixa-me frustrada, deixa-me desiludida. Eu preciso de mais organização cá em casa. Podes, por favor, a partir de hoje, começares a pôr as tuas coisas no cesto da roupa? Portanto, isto é um exemplo bem real, não é? Mas se quiserem podem transportá-lo para o vosso trabalho, falarem com os vossos patrões, com os vossos colegas, seja com quem for, desta forma. Portanto, é uma forma não violenta. Isto não violento não quer dizer que andemos à pancada ou a bater-nos, não é? Mas é uma coisa sincera. Eu exponho, eu digo o que sinto, digo o que é que preciso e faço um pedido, faço um pedido daquilo que eu gostaria e depois conversamos. Como é que eu agora transporto ainda mais para a criança? E agora vou-vos falar em estabelecer regras e fazer combinações. Como é que eu trago a criança para o meu, a colaborar? Né? Como é que eu consigo a cooperação e a colaboração da criança? De forma a que ela atinja a tal autorresponsabilidade e se posicione. Então, partindo aqui do slide anterior, que é a comunicação não violenta, as regras e as combinações com a criança, isto é tudo, é muito semelhante, é mesmo muito semelhante. O primeiro passo é conseguir uma conversa empática, não violenta, lá está. Estou empática, estou disposta a acolher aquilo que a criança me vai dizer. Pronto. E nesta conversa empática eu vou, num primeiro momento, expor o problema. Lá está, sem julgamento. Vou arranjar aqui outro exemplo, a criança que não quer tomar banho ou não quer lavar os dentes. Não é? Não quer lavar os dentes e as crianças também passam por essa fase, é uma grande seca, tentam se escapulir, vamos supor que é essa a questão. Então, eu vou falar com a criança e vou expor, olha, eu percebo que não tens lavado os dentes, que te custa se calhar um bocadinho lavar os dentes, ou não gostas de tomar banho. Pronto, segundo passo, expor as regras e os valores da família, lá está. Quais são as regras aí em casa? Quais são os valores aí em casa? Será que a criança sabe? Porque às vezes estamos a exigir coisas que elas próprias desconhecem. E então é aproveitar aqui a oportunidade. Olha, sabes que na nossa casa a limpeza é muito importante, ou para a nossa família a higiene pessoal é muito importante. Nós damos damos muito valor à saúde, preocupamos-nos contigo, com o teu bem-estar. No terceiro passo, acolher a opinião. Concordas com isto? Isto faz-te sentido? O que é que podes fazer? Já entram aqui as boas perguntas. O que é que tu podes fazer para tornar o momento do banho mais agradável para ti? De que forma é que tu podes lembrar-te de lavares os dentes? São as tais boas perguntas. E ouvir, disponibilizar-me para ouvir as respostas. Ouvir e acolher as propostas, sejam elas quais forem. E depois, como eu disse também há pouco, avaliar, não é? Nada de partir paredes. E explicar aquilo que pode ou não pode ser negociado, porque depois isto também não vale tudo, não é? Porque depois as propostas podem ser, a melhor solução era eu não tomar banho, ou a melhor solução era eu não lavar os dentes. O quarto é meu, então eu não preciso de arrumar o quarto, se o quarto é meu eu estou bem assim. Portanto, aqui também é muito importante o que é negociável e o que não é. E se calhar tomar banho não é negociável. Né? E é só explicar isso à criança, quais são os valores e as regras da família. Olha, eu percebo que tu não gostes de tomar banho, por alguma razão não gostas, ou que não gostes de arrumar o quarto, mas aquilo que eu te estou a perguntar é como é que tu podes arrumar o quarto, ou seja, eu não te estou a perguntar se tu gostas, eu compreendo que tu não gostes, mas a questão é como é que vamos resolver isto? É? Como é que tu podes arrumar o quarto? Em que altura tu gostarias de arrumar o quarto? Ou seja, já estamos a limitar aqui o que pode e o que não pode. E, ao mesmo tempo, estamos a dar oportunidade à criança de dizer então eu quero arrumar o quarto, acho que consigo arrumar o quarto ao sábado de manhã. Ok, ela decidiu. Ela está-se a comprometer. Isto é a autorresponsabilidade. A solução foi dela. Ela é parte do problema e é parte da solução. E, por fim, o último passo, consolidar,
aquilo que foi combinado, ou seja, incentivar a criança a registar, se possível, aquilo que ficou decidido. Olha, como é que vais fazer para não te esqueceres disto? E depois ouvir mais uma vez a proposta. Pode ser escrever, pode ser fazer um cartaz, pode ser pôr um alarme no telemóvel, seja lá o que for, que isso fique consolidado de alguma forma. E pronto, isto é um bocadinho o passo a passo de estabelecer regras e combinações, incluindo a criança, e não tanto o adulto sempre aqui a orientar, porque depois há também aquela, eu também dou muito este exemplo, né, que é uma coisa recorrente, de nós chegarmos, olha, então já sei, a partir de hoje fazemos assim, tomas banho de manhã ou tomas banho à noite, combinado? Este combinado final, vais arrumar o quarto à segunda e à sexta, combinado? Isto não é combinação nenhuma, é zero combinação. Isto é decisão única e exclusiva do adulto, a criança não tomou parte. E esse combinado no fim é o tal manipular, não é? Estou a tentar aqui convencê-lo e provavelmente é não haver resultado nenhum e a criança continuar sem arrumar o quarto. Portanto, estas regras e combinações são essenciais, a criança tomar mesmo parte de tudo isto. Depois, aqui um dos outros princípios é a escuta ativa. E o que é a escuta ativa? É estarmos dispostos e presentes e disponíveis para acolher tudo isto que a criança tem para entregar, seja as soluções, as propostas, aquilo que sente, aquilo que concorda e não concorda, sabermos ouvir, e por falar em ouvir, também fazer aqui a distinção entre ouvir e escutar, porque não são exatamente coisas iguais. Ouvir toda a gente consegue ouvir, não é? Tem mais a ver com a captação dos sons. Eu posso estar aqui, sim filho, diz lá que eu estou a ouvir, eu estou a ouvir, diz lá o que é que queres. E muitas vezes nós estamos só a ouvir, não estamos a escutar. Escutar pressupõe entender, compreender aquilo que nos está a ser dito, ok? E para isso acontecer eu tenho que estar presente, tenho que estar em presença, tenho que estar disponível, inteiramente disponível, de preferência sem ter tarefas para fazer, sem estar agarrado ao telemóvel, o mais disponível possível e demonstrar um verdadeiro interesse por aquilo que a criança tem para partilhar ou tem para contar. E pronto, acolher, seja qual for o sentimento da criança, e lá está. Podemos estar muito atentos, muito ativos nessa escuta e de repente já estamos aqui a fazer um julgamento. Se a criança nos diz, por exemplo, mas isto aconteceu-me lá na escola, eu fiquei com medo e não sei o quê, qualquer coisa. E nós automaticamente estamos ali muito disponíveis, muito presentes, sim, meu filho, e de repente, o quê? Então, mas tiveste medo disso? Mas não há necessidade, mas isso não é para ter medo. Já estamos a cortar, já estamos a invalidar o sentimento. E já estamos aqui a pôr uma peneira, não é? Naquilo que é a nossa perspectiva. Ou seja, esta escuta ativa pressupõe também aqui o não julgamento, mais uma vez, estarmos isentos da nossa perspectiva pessoal e da nossa visão pessoal e acolher sempre, seja o que for que a criança traga. E depois, prestar atenção àquilo que é a linguagem verbal, àquilo que a criança diz, literalmente, e à linguagem corporal, talvez mais até que a verbal. Tudo o que a criança manifesta e comunica através das expressões, da postura facial, as expressões faciais, se está tensa, se está encolhida, se está sorridente, se está envergonhada, se está a morder os lábios, tudo isso são formas de comunicar para as quais também devemos estar atentos. Portanto, a escuta ativa é isto mesmo, é presença com disponibilidade, com interesse e ouvir, ou seja, ouvir não, escutar não só com os ouvidos, mas com todos os sentidos e com todo o nosso corpo. Pronto, e tenho aqui olhar nos olhos, isto é uma coisa mais de postura corporal, de preferência, olharmos nos olhos da criança e posicionarmos à altura dela. Nós, a partir do adulto, é mais alto do que a criança e estarmos ao nível delas é muito melhor, estamos num mano a mano. Estamos iguais e não há aquela postura do olhar de lá de cima cá para baixo, não é? Que já transmite assim uma superioridade que às vezes não é muito favorável. E por fim, não poderia deixar de falar no reforço positivo, que também é aqui uma das bases do coaching infantil,
Queria falar aqui um bocadinho sobre isto, porque isto também é uma questão que me colocam bastante. Como é que eu faço um reforço positivo? Como é que eu devo elogiar a criança? Depois vou ficar nas mãos da criança, vou perder toda a minha autoridade de pai ou de mãe ou de professor, vou ser demasiado permissivo, ou como é que eu faço? E as recompensas? Posso dar recompensas? É melhor não dar? Ou seja, há aqui uma série de questões que eu vou tentar já responder a priori, sem vos ouvir. A questão do reforço positivo é o seguinte, a criança, por norma não, há muita tendência para nós só repararmos nas coisas que ela não faz bem, nas coisas que nós gostaríamos que ela fizesse de determinada forma. E então é aí que está o nosso foco. Não arrumou o quarto, eu chamo a atenção. Não tomou banho, eu chamo a atenção. Chegou atrasada à escola, eu chamo a atenção. Porque, obviamente, eu quero que essas coisas melhorem ou que se modifiquem. E então, naturalmente, acabo por investir mais naquilo que é o negativo, em vez de reforçar o positivo. Portanto, o reforço positivo deve acontecer depois do comportamento desejado acontecer. E estarmos alerta para as coisas que acontecem bem, porque muitas vezes passam-nos ao lado, estamos tão focados no que não corre bem e que queremos que a criança faça bem, que quando faz bem, nós já não ligamos. De repente aquela criança que não arrumava o quarto ou que não queria tomar banho, de repente ela vai e não reclama e faz, e nós passamos ao lado, porque se calhar está a fazer só a sua obrigação. Sim, arrumaste o quarto, não fizeste mais que a tua obrigação. Portanto, aqui o reforço positivo vem no sentido de, assim que a criança já é capaz e de repente começa a fazer aquilo que é suposto, arrumou o quarto, eu não posso deixar passar em branco, ou convém não passar, e vou lá e reforço. Ou seja, sempre depois e não antes do comportamento, porque o que é reforçar antes? É o suborno, aquilo que se chama o suborno, a recompensa prévia. Se tu arrumares o quarto, eu vou-te dar qualquer coisa, podes ver televisão até mais tarde. Se tu tomares banho sem refilares e sem fazeres uma fita, eu vou-te comprar aquela bicicleta que tu querias. Ou seja, eu estou aqui a dar um reforço positivo antes do comportamento acontecer. E isto, na minha perspectiva, é totalmente errado, porque acabamos por ficar reféns, totalmente reféns. Pronto, e o reforço positivo é então sempre depois, e pode ser com gestos, com expressões, ou verbalmente, dizer mesmo: reparei que arrumaste o teu quarto. Ou, melhor ainda, reparei que o teu quarto está arrumado. Como é que tu te sentes em relação a isto? Como é que é ter um quarto arrumado? Não é? Já estou a reforçar, estou a ver que já consegues tomar conta das tuas coisas. Fico contente com isso. Reforçando depois do comportamento, estamos a transmitir à criança qual é que é o comportamento que esperamos. Ela sabe, ela tem conhecimento qual é o comportamento que é esperado dela, porque existe esse reforço logo após o comportamento acontecer. E depois, descrever exatamente aquilo que se está a elogiar. Lá está, para que ela saiba, é isto que eu tenho que fazer. E toda a gente gosta de receber elogios, não é? Portanto, a criança vai querer repetir. E descrever quer dizer isso mesmo, é não entrar aqui numa coisa vaga. Ai, que lindo, foste muito bonito, que bom. Descrever mesmo, o teu quarto está arrumado, tomaste banho e eu não precisei de te dizer nada. Descrever mesmo. E com sinceridade, claro, se for uma coisa falsa, mais vale não dizermos nada, não fazermos nada. Tem que ser um elogio, um reforço genuíno. Em relação às recompensas sim ou não, eu pessoalmente não sou contra as recompensas materiais, que é isso que me estou a referir, desde que sejam em momentos realmente marcantes, coisas pontuais em que a criança conseguiu algo, uma conquista da criança, foi um desafio que ela conquistou, ela conseguiu e eu acho que sim, pode haver uma recompensa material. Agora, quando entramos na onda do suborno, aí não é? Aí não vamos conseguir nada. Quem diz suborno diz chantagem emocional. O que é isto? O pai, se tu não arrumares o quarto, eu vou ficar muito triste, eu vou ficar muito desiludido contigo, se tu fizeres uma birra ou não sei o quê. Ou seja, estamos aqui a gerar um sentimento de culpa na criança, que só vai fazer
tal coisa para os pais não se sentirem tristes com ela, ou seja, não está no ponto que nós queremos, é que ela entenda, que ela decida e que perceba o quanto é importante para ela fazer tal coisa. E pronto, estou quase não sei se já estou aqui a exceder o tempo. Queria acabar aqui com habilidades a desenvolver no adulto cuidador. Ou seja, para nós conseguirmos fazer isto tudo, também temos que desenvolver em nós aqui algumas habilidades, algumas capacidades. Capacidade para comunicar de forma clara, não é? Que os nossos pensamentos estejam em sintonia com aquilo que pensamos, ser uma comunicação realmente eficiente, não violenta e clara. Lá está, a escuta ativa, que já expliquei, termos capacidade para expressar os nossos próprios sentimentos, porque dessa forma vamos ajudar a criança também a expressar o que sente. Se eu não me sei expressar, se eu tenho dificuldade em dizer o que sinto, como é que eu posso alguma vez querer que as minhas crianças o façam, não é? E mais uma vez a tal escadinha para o andar de cima, dar nome às coisas. E aqui não posso deixar de referir há aqui uma certa polaridade, não é? Quando perguntamos a uma criança como é que ela se sente, ela anda aqui a viajar entre dois polos, sinto-me bem ou sinto-me mal, parece que não há mais nada para além disto, ou estou contente ou estou triste, ou estou chateada ou zangada, não há muito mais, e o leque é muito grande, e aí cabe também ao adulto ajudar a criança a fazer essa passagem, dar nome às coisas, porque há todo um leque de emoções, né, que a criança sente, mas que não sabe o que é, não sabe identificar. Portanto, convém também o adulto treinar isto em si próprio, né? O que é a frustração, a raiva, o que é a confiança? Eu sinto-me confiante, sinto-me frustrado, sinto-me desanimado, sinto-me depressivo, triste, zangado, estou ansioso, estou angustiado. Tudo uma série de palavrões que, se nós conseguirmos trabalhar e conseguirmos nós próprios expressar, a criança também se vai habituando a esse registro e ela própria vai começar a expressar e vai saber identificar. E depois, há aqui também uma habilidade que eu acho incrível, que é a autorregulação e o controle emocional. Se nós adultos não conseguimos controlar-nos, não é, emocionalmente, como é que vamos ser capazes de acolher a criança quando está numa explosão, numa birra, não é? Se eu vou perder o controlo, ficamos os dois no andar de baixo, que é o andar mais primitivo de todos. E estou eu em birra, estou amoada, estou chateada, estou em raivas, e não vou ajudar ninguém. Ficamos os dois ali no lado direito do cérebro e no andar de baixo. Portanto, é muito importante conseguirmos perceber o que é que me acalma, que atividades é que eu posso introduzir na minha rotina diária que me façam bem. Ou seja, não é porque sou pai ou mãe ou professor e que lido todos os dias com crianças que vou descuidar desse lado, ou seja, procurar investir nas partes da minha vida que me fazem sentir bem. Que partes são essas? Que me completam, que me fazem felizes. Preciso de ver um filme, preciso de ouvir uma música, preciso de ir correr, preciso do quê? De meditar, de fazer yoga, de respirar, e há tantas técnicas de respiração. Portanto, isto é realmente importante. E por fim, o brincar, que eu acho que é uma capacidade, uma habilidade que os adultos também devem investir nela. Isto não cabe só às crianças, mas a capacidade do adulto tirar prazer de brincar, de gostar de brincar, e se possível de brincar com as crianças, não é? De ter esse tempo e um tempo de qualidade para brincar, genuinamente brincar, porque é através do brincar que se vai relacionar mais com a criança e que vai fortalecer esses laços para que tudo isto que eu estive aqui a partilhar seja possível ou seja mais fácil. Não sei se querem que eu termine. Façam-me um sinal. Eu acho que estamos todos, eu adorei, não é? Identifico-me com tudo aquilo que disseste, Sara, e sei que muitas vezes não consigo também cumprir com o que deveria, com estas habilidades, não é? Que temos que desenvolver, e acho que estamos todos aqui
desejosos de fazer imensas perguntas. Aliás, já tivemos aqui alguns comentários no chat do Zoom, portanto não sei se quiseres concluir, depois deixamos também algum espaço para os participantes então, eu vou poderem concluir de comentar. forma muito rápida. Eu tinha, realmente o tempo é curto, eu tinha um exercício para fazermos aqui em tempo real, mas se calhar não vai dar tempo. O que eu proponho é, quem estiver depois interessado em fazer, eu até vou partilhar aqui na tela, é um exercício de valores. Eu depois posso passar isto à Sónia e à Laura e quem quiser, depois faz em casa. É um exercício muito simples e muito interessante, que é, se eu há pouco dizia, quando estou a estabelecer regras e a fazer combinações com a criança, do partilhar aquilo que são as regras, os valores da família, que valores são esses? Já alguma vez eu parei para pensar quais são os meus valores enquanto mãe, enquanto pai, enquanto casal, ou se estou a falar da minha turma na escola, que valores é que eu quero passar enquanto professora? O que é que são os meus valores? Alguma vez parei para pensar nisso? Como é que eu vou transmitir isso às crianças? Se elas não sabem, como é que eu vou exigir isso delas? Não é? Então, este exercício, até porque os valores vão determinar todos os meus comportamentos, aquilo em que eu acredito que é a base do meu, aquilo que me guia, os valores pelos quais eu me guio, acabam por estar refletidos no meu comportamento. Então, este exercício são 42 valores, dos quais eu vos vou pedir para selecionarem 8. Depois desses 8, selecionam 6 e desses 6 selecionam 4. E esses 4 são os pilares que sustentam a vossa família ou aquilo que vocês querem enquanto animadores, educadores, cuidadores. Isto é um exercício muito giro. Façam-no com os vossos companheiros, maridos, esposas, namorados, seja lá quem for. Façam-no, discutam o que é realmente importante para nós disto tudo e por que não partilharem com os vossos filhos, com as vossas crianças. Olha, isto é mesmo importante para nós. Se a saúde é um valor primordial para mim, é muito mais fácil chegar à criança que não quer tomar banho e explicar o quanto isso é importante. Pronto, eu vou deixar aqui, era aqui que eu queria concluir e agora... Se calhar deixamos aqui este espaço para podermos ter algumas partilhas, algumas questões que queiram fazer. Sara, se calhar, exato, era isso que eu ia pedir, para tentarmos ver-nos daqui um bocadinho melhor. Se alguém tiver alguma questão, por favor, pode ligar o microfone. Alguma questão ou alguma partilha que queira fazer. Eu não consigo ver todos ao mesmo tempo, peço desculpa, tenho que ir aqui rodando. Ou algum comentário que, sei lá, não concordo nada com isso. Isso também é interessante, não é? Não, Sara, eu não concordo nada com isso. Não acho que isso é muito... Não sei, estejam à vontade, não é? Isto é a minha perspectiva, não é? Isto é uma abordagem possível e na qual eu acredito, e acredito porque a pratico e porque eu dou aulas também e estou em escolas e eu sei também o quanto é difícil de aplicar, mas também sei que em muitos, muitos momentos isto resulta e funciona, mas dá trabalho, sim, e é tudo uma questão de persistência e de consistência e de não desistir. Eu já tentei tudo, mas com este miúdo não dá. Dá e digo-vos que dá. Temos aqui alguns comentários no chat, nomeadamente que relativamente aos rótulos, que são palavras que são ditas e que temos que mudar. Temos até uma mãe que está com os seus filhos e o filho concorda plenamente com estas sugestões que deste, Sara. Sou eu. Pelo menos o filho concorda, Sara. É sim. Sim, aqui, eu sou a advogada de defesa dos filhos, muitas vezes. O meu filho esteve aqui a ouvir quase tudo até ao fim. E disse-me assim, estás a ver, tu não sei o quê, olha o quarto. Eu disse-lhe assim, então quantas vezes como é que queres limpar o quarto? Ele disse-me, quero limpar o quarto à terça e à quinta. E a dona, não sei o nome já, Sara. A doutora Sara disse, eu comprometo-me ao sábado, estás a ver, é só um dia, e tu queres todos. Não, atenção, eu não sei como é que chama o seu filho, mas se ele estiver aí a ouvir, eu agora não está. Agora não está. Só um dia. É sim, eu acho que é muito difícil. Agora combinem entre vocês. Eu vim participar
como mãe, mas sou Sim. professora também. E realmente o que disse tem toda a lógica. O problema é que eu, se calhar, enquanto professora, todas essas estratégias que disse, consigo-as aplicar. O reforço. Agora, se calhar, às vezes, como mãe, nem sempre acontece. Aquilo que disse é verdade, é tal e qual. Os dentes, o tomar banho, é verdadeiro, é isso tudo que disse. Isto aqui da PlayStation, estás a ver, mãe? Da PlayStation. Oh, mãe, tu dizes assim, se tu arrumas o teu quarto, eu dou-te a PlayStation. É verdade. Eu já disse isto muitas vezes. E depois é assim, somos 3 filhos, são 3 filhos. É muito difícil gerir isto tudo ao fim de um dia de trabalho e pronto. E miúdos que já têm uma idade, já estão a entrar na adolescência, que eu aqui às vezes pareço a filha e ele parece o pai. Exato. É muito complicado, é difícil. É difícil, especialmente são 3 filhos, com idades diferentes, pronto, é sempre complicado. Mas também dizer que um dos princípios e uma das bases desta abordagem é que aqui não há nada perfeito, não há pais perfeitos. Porque depois há alguns pais que vêm, eu não consigo, eu sou um mau pai, uma má mãe, estou cheio de sentimentos de culpa, não consigo fazer. Aqui não é tanta culpa, ok. Vai haver momentos em que vamos perder a cabeça e vamos gritar e que não conseguimos fazer nada disto e que vamos decidir, é assim e acabou, porque eu tenho que ir trabalhar, não posso estar à espera que tu tomes o teu banho. Não dá, não é? Portanto, esses momentos vão sempre existir, mas eu acho que o importante aqui é que depois haja, ok, eu gritei com o meu filho, eu ralhei, eu fiz isto, não estou feliz com isso, é ir lá. Noutro momento, ir lá, olha. Faço isso muitas vezes. Exatamente, e de expor, olha, a mãe, eu estava muito enervada, lá está a expressar o que é que se passou, olha, a mãe estava muito enervada naquilo, porque estava atrasada e porque isto aconteceu, e lá está outra vez, trazer a criança para a solução, como é que, da próxima vez, como é que podemos resolver esta questão, para que eu não tenha que gritar contigo porque não quero, nem tu queres, e que consigamos fazer isto tudo, de tu chegares a horas, tomares o banho a horas e eu sair a horas, por exemplo. E é isso, Ana, não há pais perfeitos, não há filhos perfeitos. E uma das coisas que o coaching diz é, o que há é pais congruentes, ou seja, essa tal consistência na abordagem. Os erros e as falhas vão existir e fazem parte, e ainda bem, mas manter sempre essa congruência e não andarmos aqui a viajar na maionese, porque se eu for congruente, quando tenho esses momentos em que não estou lá, não é? Em que não estou presente, ou que gritei, ou pus de castigo, o meu filho sabe que eu sou congruente, porque eu vou lá e vou conversar, e ele sabe que esse não é o meu registro. Pronto, era só deixar aqui esse apontamento. E depois agora é com esta questão da pandemia, estamos todos em casa, mais complicado se tornou. Acho que os comportamentos se alteraram muito também, porque 2 filhos a ter aulas online, eu a dar aulas online, uma bebê aqui em casa, é difícil. E depois cria-se assim uma exaltação enorme em casa. Exato. Mas, por exemplo, eu acho que eu percebo, e eles não saem de casa todos os dias, quando estão na escola, isto já está mecanizado neles. Eles todos os dias fazem a cama e sem eu lhes dizer nada. Eles não saem de casa, às 8 da manhã sem fazer a cama. Agora, enquanto estamos na pandemia, isso já não acontece. Pronto, lá está, é um registro diferente, porque não é a rotina normal. Eu também não me preocupei. Pronto, eu consigo mais ou menos, mas não é fácil. Não é fácil, é um desafio, eu diria que é um desafio. E depois esta abordagem coaching também não é milagrosa, não é? Não é, pronto, já resolvi. Os desafios vão estar sempre a acontecer, eles estão a crescer, resolvi um problema, vai surgir outro. Este está resolvido, vai surgir outro. Ou vem mais 2 ou 3 Eu gostei bastante destas estratégias que nos faz pensar e que nos faz refletir bastante sobre o nosso dia-a-dia. E que às vezes deixamos de ter tempo para pensar nisto. E eu acho que é muito importante. Às vezes temos que, se calhar, deixar outras coisas assim. Não, eu vou ter que lá ir e falar com ele e vamos conversar. É verdade, não é fácil. Mas, olha, obrigada pelas vossas partilhas, pela estratégia. Também, Ana. Foi fantástico. Obrigada também pela partilha.
eu já agora também quero partilhar que eu concordo com a Ana, eu também sou professora e sou mãe de 4, não é? E aquilo que a diferença muito grande é que, enquanto mãe, é muito mais difícil controlar a emoção. Parece que estamos sempre no andar de baixo. Mas o que eu acho que é bom, nós temos que ter ali a postura, não é? Mas não eu acho que eu acho que a diferença está mesmo aí. É nós, ok, eu muitas vezes vou estar ali no andar de baixo, na base primitiva e animal, mas se eu conseguir a seguir. Não conseguimos sair de casa a horas, portanto, eu acordo muito serena, mas depois de entrar dentro da carrinha já sou uma T-Rex convertida completamente. Mas eu acho que aqui está tudo certo. Eu acho que realmente a diferença é nós termos essa consciência. Epá, eu estou no andar de baixo. Eu estou aqui, porque há muita gente que não chega aí a esse ponto. Que está sempre no andar de baixo, e está sempre a dirigir, a orientar, a decidir, e faz assim, e faz assado, e estão enervados e não têm esse momento de eu estou enervado, agora eu vou ali 10 minutos, o circo fica a arder, eu vou ali 10 minutos e depois eu venho apagar, e isso é muito importante também. Pronto. Adorei as dicas da roupa no chão, vou já implementar. Eu hoje tinha uma montanha de roupa, porque era tudo aquilo que eu ia apanhando, não é? Dos vários dias. E então tinha uma montanha. Então essa da roupa, para mim, fez. Olha, se me permites, Sónia, dá-me mais um minutinho, que tem a ver, agora que falaste na roupa, que pode ser também aqui é mais um exemplo de estratégia, que é, tu ias apanhar a roupa, não é? Agora já não vais. Como é que vais colocar isso, não é? Eu estou a ver aqui a roupa no chão, não sei o quê, como é que podemos resolver aqui esta questão, não é? E depois vamos supor que não resulta, nunca. A roupa vai acumular, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que ser eu a apanhar, não é? E aqui vem aquela questão do castigo. Epá, se não arrumas a tua roupa, tu nem sabes o que é que te vai acontecer. E aqui a diferença entre o castigo e a consequência é muito importante. Aqui eu não tive grande oportunidade para falar, mas agora é mesmo pertinente, que é, se a criança não faz mesmo e aquilo já está num estado de T-Rex, não é? Qual é a via que eu vou, por onde é que eu vou optar? É o castigo ou é a consequência? E eles são capazes de andar nus, se calhar, ainda bem que vem aí o verão. Porque são duas coisas diferentes, não é? Qual é que será a consequência para a criança que deixa a roupa espalhada? Qual é a consequência? É a mãe não ir apanhar. É chegar a um ponto em que o filho não tem o que vestir. Olá. Está bem. Mas, Sara, o meu filho ouviu isso tudo agora. Pronto. Sara, temos aqui um comentário também no chat, se o coaching pode funcionar com crianças com PHDA. Pode, sim, mas se estiver diagnosticado, eu aí diria que tem que ser um trabalho em parceria, porque isso já envolve aqui outras questões que se calhar tem que ser outro profissional também a estar no terreno, porque o coaching pode dar estratégias à criança para de lidar com essas coisas mais exacerbadas, essa inquietude e essa agitação, pode dar algumas estratégias, mas se é uma coisa que está mesmo diagnosticada, eu diria que tem que ser um trabalho de parceria. Chegam pais, ele não para quieto, ele salta, ele faz isto e corre. Qual é que é a questão? Às vezes é trabalhar com os pais, mas incomoda-o que o seu filho salte, corra? Incomoda a quem? É assim. Ele está bem, é normal ele correr, ele saltar. E tentar perceber aí essa linha que separa, o que é normal, né? O que é que tem que se calhar é trabalhar com o pai, não com o filho. Porque é que isso incomoda tanto? Porque de onde é que isso, não é? Mas pronto, essa questão do déficit de atenção e etc., da hiperatividade, pode ser em parceria, sim. Acho que se estiver diagnosticado, acho que o profissional que diagnosticou deve sempre acompanhar. O coaching pode ajudar, sim. Porque o coach, o meu papel aqui, lá está, não vou curar nada, não vou tratar. O meu papel é de facilitar a mudança, de estimular, de incentivar
à mudança. Ok, eu não sei se há mais alguma questão, só mesmo para terminar. Eu gostava de dizer uma coisa só para terminar. Para já queria agradecer terem feito este webinar. Eu revejo-me completamente em tudo aquilo que a Sara esteve a falar. Gostei particularmente desta parte da diferença entre os castigos e as consequências, porque são coisas efetivamente muito diferentes e que também são recebidas e têm efeito nas crianças de maneira diferente. Eu acho que nós, muitas vezes, como pais, e contra mim falo, que eu acho que neste confinamento já testei todos os limites das minhas cordas vocais. Portanto, as coisas também não correm bem aqui por casa às vezes. Mas, efetivamente, o que eu acho é que com este tipo de comunicação de que a Sara estava a falar, nós efetivamente percebemos que a culpa às vezes das coisas acontecerem não é das crianças, é nossa, pela nossa incapacidade às vezes também lidarmos com os nossos próprios sentimentos. E essas questões às vezes de sacudir o pó para obrigar as crianças a fazer determinada coisa, derivam efetivamente da nossa incapacidade às vezes de lidar com a nossa própria frustração, de fazer essas pausas, de os ouvir, de os compreender. E este coaching infantil acho que também é muito coaching parental. Não é só para eles, é efetivamente para nós, para nos obrigar a parar, respirar, sintonizar, lembrarmos-nos de como nós éramos quando éramos pequeninos, porque nós esquecemos-nos disso muitas, muitas vezes, não é? E efetivamente é assim, se vocês quiserem continuar com estas sessões, tenho aqui a maior fã, por favor continuem, porque eu acho que nós precisamos de ouvir que não estamos sozinhas, não é? Efetivamente não somos todos perfeitos, nem pais perfeitos, nem perfeitos, fazemos o melhor que nós sabemos. E é bom ter assim estas luzinhas para nos guiarem e pronto, para nos ajudarem, não é? Porque os tempos não estão fáceis. Muito bem, é isso, Ana. Obrigada pela partilha também. Eu ainda hoje tinha a minha filha mais velha a dizer-me: oh mãe, mas tu nunca brincas comigo. E de facto, quando nós paramos, não é? Para pensar um bocadinho, realmente, ou estamos sempre agarradas ao trabalho, ou a isto, ou aquilo, e espera aí que a mãe já vai, espera aí que vou só fazer o relatório, espera aí que vou atender o telefone, espera aí que vou fazer o arroz. Levem as crianças para a cozinha, para ajudar a incluí-las. Eu sou alta defensora sou mesmo muito grande defensora do brincar, não é? Porque do adulto conseguir brincar e de arranjar esse tempo. E aqui a quantidade de tempo não é tão importante quanto a qualidade. Se eu só tenho 5 minutos do meu dia, então esses 5 minutos vão ser os melhores 5 minutos de brincadeira, porque nesses 5 minutos eu não vou interromper, eu não vou fazer o arroz nem nada, não, espera aí, eu já venho. Vale mais 5 minutos seguidos onde eu estou a brincar com a criança do que dedicar 20 onde estou constantemente a sair e a entrar, porque estão-me a telefonar ou porque não sei o quê. Pronto, eu sou mesmo apologista do brincar e de todos conseguirmos arranjar esses 2 minutinhos, 5 minutinhos por dia para uma brincadeira qualquer. Acho que as crianças é que sabem. Da outra vez o filhote da Laura, que tem 2 aninhos, estávamos em reunião uma com a outra, através do Zoom, e ele dizia-lhe: já chega, com 2 anos. Eles é que sabem. Não sei se há mais... Eu penso que não, entretanto também já estamos aqui na hora de terminar, mas eu, da minha parte, adorei, aliás os comentários foram todos muito positivos, portanto, obrigada, Sara. Eu é que agradeço também, porque estou aqui, como vos disse, isto é recente, esta abordagem é recente, para crianças é recente, para adultos não, mas eu estou aqui a querer divulgar ao máximo, portanto também foi bom para mim dar a conhecer e partilhar esta hipótese, não é? Esta nova hipótese que temos. Exatamente. Ok, pronto, muito obrigada. Eu espero que tenham todos gostado das informações que foram aqui passadas e que realmente sejam úteis agora para este tempo e para o novo que virá, não é? Porque isto
é sempre um desafio após o outro. Eu não sei, Sónia, se queres também despedir-te. Então vamos despedir-nos então. Para a semana vai haver um novo webinar, também muito interessante, na área da saúde e da sustentabilidade, por isso fiquem atentos às nossas publicações da Seixal International School, partilhem com os vossos amigos, com os vossos familiares, para termos cada vez mais pessoas a juntarem-se a nós nestes momentos que são tão importantes de partilhar. E pronto, da minha parte é tudo. Obrigada e até à próxima. A Seixal International School, muito mais do que uma escola, é uma grande família. Uma boa noite. Adeus, Sara. Obrigada. Gostei muito. Vou fazer aquele exercício. Adeus, uma boa noite.